Mônica, tem alguém aqui no Brasil discutindo a possibilidade de transformar em crime meras críticas ao Estado e ao governo de Israel? Conta pra gente, bom dia pra Oi, você. oi, Megali, olha só, eu quero começar com a polêmica que está gerando as declarações do Lula, né, na Rússia contra ataques de Israel em Gaza. Essas declarações abriram uma discussão na comunidade judaica sobre o que é antissemitismo, né, e sobre os riscos para o Brasil da aprovação de um projeto de lei, Megali, que foi proposto pelo general e ex-ministro da Saúde, Pazuello, né, que pode levar à equivalência de críticas a Israel pode equivaler críticas ao país como antissemitismo, ou seja, transformar essas críticas em crime. Então, primeiro, o que o Lula falou na viagem, Megali? Ele estava conversando com jornalistas, ele disse o seguinte: na faixa de Gaza é um genocídio. Aí ele diz, de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças a pretexto de matar terroristas. Já houve casos de explodirem um hospital e não ter um terrorista, só mulher e crianças. Lula aqui não pronunciou a palavra judeus, o Lula sequer pronunciou a palavra Israel nessa frase aqui, falou do exército de Israel. Né? Ele criticou a forma como Israel ataca Gaza, fazendo mulheres e crianças vítimas inocentes nessa guerra. Então a CONIB, que é a entidade mais conhecida, mais prestigiada do Brasil, né? E que representa ou quer representar os judeus, ela divulgou uma carta muito dura contra o Lula, Megali. Ela disse o seguinte: é lamentável e perturbador que o presidente do nosso país siga promovendo esse libelo antissemita pelo mundo. O Brasil é um país onde a comunidade judaica vive em paz e segurança, mas o presidente Lula, com suas falas antissemitas, parece querer criar problemas para a nossa comunidade ao promover o antissemitismo entre seus apoiadores, numa atitude irresponsável e destrutiva. Bom, Megali, o que aconteceu depois dessa carta? Depois dessa carta, um grupo de professores e pesquisadores, também muito prestigiado, né, reunidos no Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo que tem judeus e não judeus entre seus integrantes, divulgou uma outra nota muito dura, Megali, só que dessa vez contra a CONIB. O que eles dizem? Eles dizem aqui, ó: muito nos preocupa a inconcebível nota da CONIB sobre a fala de Lula em conversa com jornalistas em Moscou. No afã de polarizar ideologicamente com o presidente do Brasil, a CONIB opta por instrumentalizar o antissemitismo. Isso nos preocupa. A entidade que supostamente representa os judeus brasileiros faz isso sequestrando a categoria de antissemitismo, um tema claro à comunidade judaica. Eles dizem também, Megali, que a nota da CONIB vai além ao responder às falas de Lula sobre o exército, porque ao fazer isso, segundo eles, aspas deles, a CONIB lança mão de uma definição de antissemitismo cristão medieval. Pasmem, né? A CONIB estabelece vínculos entre a fala do presidente e o chamado libelo de sangue, termo que se refere à falsa alegação de que os judeus usavam o sangue de crianças não judias, geralmente cristãs, para fins rituais. Em uma clara distorção da fala do presidente Lula, a CONIB o acusa de responsabilizar os judeus e não Israel ou seu exército por mortes de crianças. Isto não foi dito pelo Lula, segundo eles, né? E não foi, na verdade, quando a gente pega a frase objetivamente do Lula, né? Então eles notam que mesmo a definição da Aliança Internacional da Memória do Holocausto, que é a que o Pazuello quer adotar no seu projeto, né? Ela não relaciona atitudes de Israel como se fossem de judeus. Quer dizer, quando você relaciona atitudes de Israel como se fossem de todos os judeus, essa fala seria considerada antissemita e não poderia. Então eu conversei com o professor Michel German, que é um dos coordenadores desse núcleo, Megali, que é judeu, e ele me disse que esse episódio agora com o Lula, e essa divisão e esse debate que está nascendo, por causa dessas declarações, por causa dessas críticas e agora com a reação deles, ele diz que é um debate, isso vai abrir um debate sobre os riscos da aprovação de uma lei que pode levar à criminalização de toda e qualquer crítica a Israel, né? Ao abrir uma brecha para que se entenda que qualquer crítica a Israel, como essa feita pelo Lula, é uma crítica a todos os judeus, é uma tentativa de desqualificar os judeus. Como Israel representa é o Estado dos judeus, né, um Estado judeu, portanto qualquer crítica a ele é uma crítica a todos os judeus. Não é verdade, né? É como você dizer que quem critica o Brasil está criticando todos os brasileiros. Aliás, ministros de Israel criticam muito, né,
o governo brasileiro, criticam as políticas atuais do Estado brasileiro nas relações internacionais. Isso ninguém toma como uma tentativa de desqualificação de todos os brasileiros, né? Então, o professor Michel German falou isso, né? Que as críticas a Israel não podem ser consideradas antissemitas, né? E ele falou o seguinte, uma curiosidade para finalizar, curiosidade não, um fato, ele falou, as críticas feitas pelo Lula são feitas também por israelenses, por judeus israelenses que vivem dentro de Israel. Há uma corrente que critica fortemente a atual política de guerra de Israel e não são pessoas que podem ser tidas como antissemitas. Então esse projeto está em discussão, Megali, esse debate sempre volta e agora aí com o general Pazuello apresentando esse projeto, ele esquenta nos bastidores também da comunidade judaica. Ele vai ser analisado tá nas comissões de direitos humanos, minorias, igualdade racial, tem que passar por várias comissões, mas precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas está ali em debate, Megali. Um conceito tão estúpido que eu não vou dizer que combina com a atuação de Pazuello, porque eu já ouvi de outras pessoas que o Pazuello é um homem muito culto e inteligente. Eu custo acreditar, porque eu só conheço o Pazuello pela sua atuação como ministro da Saúde e como deputado, né? Quando a gente vê uma ideia como essa de criminalizar toda e qualquer crítica a um Estado, a um governo, fica difícil de acreditar que essa pessoa possa ter ido à escola um dia. Isso não existe no Brasil. Não existe. É como você dizer que, ao criticar um governo como o de Idi Amin, você está sendo racista. Ou como se, ao criticar o partido comunista da China, você está sendo anti-asiático. É uma ideia tão absurda a de você não poder criticar um Benjamin Netanyahu sob o risco de ser acusado de antissemitismo e ser julgado por antissemitismo, que fica difícil até comentar, Mônica. Olha, eu já critiquei muitas falas de Lula sobre política internacional no ano passado. Eu acredito que ele tenha sido bastante infeliz quando ele comparou o que está acontecendo em Gaza. Se bem que agora a comparação já não fica mais tão longe, hein? Mas na época estava bem distante ainda do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E ele disse que era o maior holocausto da história, com exceção daquele, ou melhor, desde aquele. Primeiro que factualmente aquilo era errado, né? Ele esquecia de Ruanda, ele esquecia da Armênia, ele esquecia da Turquia, ele esquecia da Iugoslávia. Foram muitos os genocídios que ocorreram no Brasil no século XXI. E, em segundo lugar, aquilo não estava próximo, e ainda não está próximo, vamos combinar, embora seja gravíssimo, do massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial, até pelos números. Mas sim, é um genocídio. Já dá para chamar aquilo de genocídio tranquilamente. É um massacre, não é mais uma guerra. Houve um pretexto muito forte. Também foi um massacre a série de atentados terroristas do Hamas em outubro do ano retrasado, sem dúvida alguma. Mas a autoridade moral que Israel já teve no início dessa incursão já deixou de existir há muito tempo. A resposta tornou-se altamente desproporcional já há muitos meses. A gente pode sim chamar aquilo que está acontecendo em Gaza de genocídio. Mas a crítica não é a Israel e aos judeus. É Netanyahu. É o governo. Você não poder criticar um governo é uma ideia que só poderia vir de Pazuello. Pronto, falei que eu não ia dizer, acabei dizendo. Diga lá, Mônica. Megali, a lei não fala. São proibidas críticas a Israel. Não, mas a lei coloca assim: qualquer atitude que de forma direta ou velada questione a legitimidade do Estado de Israel ou minimize a gravidade do holocausto será tratada com rigor. Tem brechas na lei que em outros países são usadas sim para blindar o Estado de Israel de crítica. E isso está abrindo uma discussão muito grande, né, entre, como eu disse aqui e mostrei aqui, na própria comunidade judaica, sobre, bom, então isso, o que é questionar a legitimidade do Estado de Israel? O que é, até onde você pode criticar Israel sem que isso seja considerado um questionamento à sua legitimidade, sem que isso seja considerado uma tentativa de minar o Estado de Israel? Quer dizer, eu vi outro dia, agora não está me vindo o nome, né? Um professor judeu falando isso, né? Ele fala, você não pode confundir o antissemitismo, por exemplo, que é racismo, né? Com uma crítica ao país, que é uma crítica política, né? Ou até mesmo com um antisionismo que é uma postura política e não racista, né? Que você pode criticar duramente, né? Mas que você não pode confundir as duas coisas. O antissemitismo é uma outra coisa. Então, enfim, é uma discussão importante
que a gente está percebendo aí, que está correndo na comunidade, e que, enfim, é isso, né? Pesquisadores, professores, inclusive judeus, criticando muito, não só essa proposta de lei, como a forma como se define falas do Lula, no caso, que são claramente contra o exército de Israel. Ele cita literalmente o exército, né? Um exército poderoso, um exército que está matando, né? É isso. Ele fala, como você disse aí, você mesmo também define da mesma forma, né, Megali, que é um genocídio de um exército muito bem preparado. Então ele fala claramente do exército, né? Então, quer dizer, não pode criticar o exército. Então, os ministros de Israel não podem criticar o Lula, né, Megali? Porque isso seria contra todos nós brasileiros? Exato, Não, né? exato. Mônica, talvez você esteja falando do professor Omar Bartov, Mônica, que publicou um artigo exatamente com esse teor aí. Aliás, o título é Críticas a Israel e suas políticas não são antissemitismo, então óbvio que não precisaria nem ser dito.